Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo, verdadeiramente, temia o Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me, o que tens tu na tua casa? E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados, de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. E, quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e vive, tu e os teus filhos, do restante. E ocorreu, um dia, que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi, que, toda vez que ele por ali passava, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que, agora, eu percebo que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, rogo-te, na parede, e coloquemos ali para ele uma cama, e uma mesa, e um banco, e um candelabro, e será, quando ele vier até nós, para que ele possa para ali se desviar. E ocorreu, um dia, que ele veio ali, e desviou-se para dentro da câmara, e ali se deitou. E ele disse a Geazi, o seu servo: chama essa sunamita. E quando ele havia chamado, ela se pôs diante dele. E ele lhe disse: e diz agora a ela: eis que tu tens sido cuidadosa para conosco com todo este cuidado, o que há de ser feito por ti? Desejarias tu ser recomendada ao rei, ou ao capitão do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu próprio povo. E ele disse: o que, então, há de ser feito por ela? E Geazi respondeu: verdadeiramente, ela não tem filho, e o seu marido é velho. E ele disse: chama-a. E quando ele havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. E a mulher concebeu e deu à luz um filho naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. E, quando o filho estava crescido, ocorreu, um dia, que ele saiu até ao seu pai, aos ceifeiros. E ele disse ao seu pai: e minha cabeça, minha cabeça. E ele disse a um moço: carregai-o até a sua mãe. E, quando ele lhe havia levado, e trazido até a sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia, e, então, morreu. E ela subiu, e o deitou na cama do homem de Deus, e fechou a porta diante dele, e saiu. E ela chamou seu marido, e disse: e rogo-te que me envieis um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até ao homem de Deus, e retornar. E ele disse: por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem sábado. E ela disse: e isto será bom. Ela, então, selou um jumento, e disse ao seu servo: conduz, e segue adiante, não detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu te pedir. Assim, ela foi e chegou até ao homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, quando o homem de Deus a viu ao longe, ele disse a Geazi, o seu servo: eis que acolá está aquela sunamita. Corre agora, rogo-te, para encontrá-la, e diz a ela: está bem contigo? Está bem com o teu marido? Está bem com o filho? E ela respondeu: está bem. E quando ela chegou até ao homem de Deus no outeiro, ela o agarrou pelos pés, mas Geazi se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus disse: e deixa por si, porque a sua alma está atormentada dentro dela, e o Senhor ocultou isso de mim, e não me contou. Então, ela disse: pedia um filho ao meu senhor? Não disse eu: não me enganes. Então, ele disse a Geazi: cinge os teus lombos,
e toma o meu bordão na tua mão, e vai pelo teu caminho. Se tu encontrares qualquer homem, não o saúdes, e se algum te saudar, não o respondas de volta, e deita o meu bordão sobre a face da criança. E a mãe da criança disse: Como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre a face da criança, porém não houve nem voz, nem audição. Porquanto ele foi, novamente, encontrá-lo e lhe contou, dizendo: O menino não está acordado. E, quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto, e deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos, e orou ao Senhor. E ele subiu, e deitou-se sobre a criança, e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna. Depois, ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa, e subiu, e estendeu-se sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes, e a criança abriu os seus olhos. E ele chamou Geazi, e disse: Chama essa sunamita. Assim, ele a chamou. E, quando ela havia entrado diante dele, ele disse: Toma o teu filho. Então, ela entrou, e caiu aos seus pés, e se curvou até ao chão, e tomou o seu filho, e saiu. E Eliseu voltou, novamente, a Gilgal, e houve uma fome na terra, e os filhos dos profetas estavam assentados diante dele, e ele disse ao seu servo: Prepara a panela grande e cozinha uma sopa para os filhos dos profetas. E um saiu ao campo para colher ervas, e encontrou uma parra brava, e dela colheu cabaças bravas que encheram o seu regaço, e veio e as desfiou na panela de sopa, porque eles não as conheciam. Assim, eles derramaram para que os homens comessem. E sucedeu, enquanto eles estavam comendo a sopa, que eles gritaram e disseram: Ó tu homem de Deus, a morte na panela. E eles não puderam dela comer. Mas ele disse: Então, trazei comida. E ele a lançou na panela, e ele disse: Derramai para o povo, para que possam comer. E não havia mais mal na panela. E veio ali um homem de Baal-Salisa, e trouxe ao homem de Deus pão das primícias, 20 bolos de cevada, e espigas cheias de milho no seu alforje. E ele disse: Dá ao povo para que possa comer. E o seu servo disse: Como deverei eu pôr isto diante de 100 de homens? Ele disse novamente: Dá ao povo, para que possa comer, porque assim diz o Senhor: eles comerão, e deixarão sobra. 44 Assim, os pôs diante deles, e comeram, e deixaram sobra, segundo a palavra do Senhor. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador. Obrigado, fique com Deus.